Glória a Deus, aleluia. Palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer instantes de oração para o Senhor nosso Deus, para que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, venha nos usar segundo a sua graça, a sua misericórdia, amém? Que Deus venha falar com você através da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua presença, na tua casa. Deus, que através desta palavra o Senhor venha falar aos corações. Eu te apresento, Deus, Senhor, cada vida, cada irmão, cada irmã aqui presente. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, venha de encontro, Deus, à necessidade de cada um dos teus filhos. E que o Senhor possa, segundo a tua misericórdia, falar aos corações, falar às vidas. Pai, estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, para tão somente atentarmos a tua palavra. Que o Senhor, na tua infinita graça, na tua infinita misericórdia, venha, Senhor, estender as tuas mãos. E Deus, visita a casa do meu irmão, visita a casa da minha irmã, cada vida, cada pessoa, cada lar, cada família, cada problema, cada situação, que o Senhor venha dar a solução, pois o Senhor tem a resposta. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, meu Senhor, para te darmos honras e glórias, para te adorar, e que nesta noite ninguém, Senhor, saia daqui sem ouvir a tua voz. Ó, que o Senhor tenha a falar conosco, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te peço, Senhor, e te agradeço pela tua presença em nosso meio. E seja bem-vindo, Senhor Jesus, no nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode assentar no instante, igreja? Exaltado é o santo nome do Senhor. Hoje é o término da campanha, uma carta para Deus, amém? Glórias a Deus, aleluias. E é com muita alegria, com muito prazer, na honra que o Senhor tem me proporcionado. Eu agradeço a irmã Raquel pelo seu convite, responsável pelo Instituto das Irmãs, por esse convite de estar aqui com a igreja, amém? Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas. Irmãos, eu gostaria de já entrar na mensagem, amém? Você que puder ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Isaías 37, versículo 14, amém? Glórias a Deus, Isaías 37, Isaías capítulo 37, versículo 14. Aleluias, glórias a Deus. O tema da campanha, uma carta para Deus. Nós vamos falar, meditar num trecho da palavra do Senhor que faz menção da carta na presença do Senhor nosso Deus. Isaías 37, versículo 14. Aleluias. Podemos ler, igreja? Glórias a Deus. Aleluias. Todos encontraram, irmãos? Leiamos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. A igreja pode assentar. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como quem é que já está acostumado a frequentar a igreja Deus de Amor, sabe que a igreja Deus de Amor, na maioria das vezes, 99,99999,
campanhas. 7 quartas, 7 quintas, 7... E às vezes os temas, irmãos, como este, por exemplo, uma carta para Deus, não é só simplesmente no intuito de fazer com que as pessoas às vezes façam a campanha, não. Porque nós temos que servir a Deus e servirmos ao Senhor, independente de um tema de campanha. E aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, nós temos sempre que estar servindo ao Senhor em comunhão com o Senhor Jesus. Mas às vezes, alguns temas de campanha nos fazem refletir, não é? Porque, pelo menos aqui nesta congregação, eu estou falando por esta congregação, quando as irmãs, até mesmo no domingo, quando nós vamos escolher um tema da campanha, nós nos preocupamos em orar para que o Senhor direcione, dê um nome, para que sirva de reflexão, para chamar, de despertar a atenção das pessoas. Porque muitas das vezes, no dia a dia em que vamos para a igreja, segunda, domingo, ou no dias em cultos, muitas das vezes acostumamos, não é? Estar sentado na igreja, vir à igreja, a sentar-se nos bancos, a orar, a cantar, a dar glória, e isso vira meio que uma rotina, e às vezes as lutas, as dificuldades, as circunstâncias que vêm sobre todos nós, às vezes nos faz esquecer do mais essencial, que é sempre estar meditando na palavra do Senhor e servir ao Senhor com cada vez mais com o propósito de prepararmos para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. E por isso, a nossa preocupação de, às vezes, ao fazer o tema da campanha, não ser só uma frase bonita, né? Uma carta para Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e por aí vai. Não é só uma frase bonita para talvez ficar 7 dias, 14 dias, 21 dias, mas o intuito de nos fazer refletir sempre na palavra do Senhor e meditar no que Deus tem para nós. E aqui esse tema, irmãos, que já foram temas de outras campanhas, e repetir novamente uma carta para Deus, é para nos fazer cada vez mais meditar, irmãos, porque o mundo com as suas astúcias, o mundanismo, Satanás com as suas ciladas, com os seus artimanhas, tudo é para nos fazer esquecer de algo que o Senhor sempre tem para nós, da palavra. Esquecemos às vezes do que a palavra de Deus está dizendo. E aqui neste tema, e hoje encerra essa campanha, uma carta para Deus. Nesse texto de Isaías 37, no versículo 14, aqui é uma menção de que quando o rei da Assíria foi fazer guerra contra Israel, e que invadiu, e que ameaçando a cercar, e o cerco era eminente, ele primeiro enviou os mensageiros. E se você ler no capítulo 37, a partir do capítulo 36, você vai ver que Senaqueribe estava muito bem informado acerca do rei Ezequias. Ele estava muito bem informado. Não era, eu vou fazer guerra, nem sei o que eu estou enfrentando, mas vou assim mesmo. Não, ele estava muito bem informado. E quando ele envia essa carta de ameaça, e é uma carta muito ameaçadora, com métodos convincentes, depois, se você tiver mais tempo, você na sua casa, você lê o 36 e o 37 de Isaías. E você vai ver que o rei, de certa forma, humanamente falando, ele teve motivos para se ficar com medo, porque nós somos, como somos seres humanos, e seres humanos estamos sujeitos às falhas, às vezes, por mais na certeza de que Deus está conosco, parece que olhamos mais a força do vento do que aquele que está no barco vindo ao nosso encontro, daquele que está vindo, caminhando por sobre as águas, vindo ao nosso encontro. E às vezes olhamos mais a força do vento do que para Jesus Cristo. E aqui essa carta foi muito convincente. Ele vai citando os inimigos que o rei de Israel tinha vencido,
mas que com ele seria diferente, que o rei Ezequias não o venceria, pois o seu exército era incomparavelmente maior. E Ezequias, então, com medo, ele tinha lá consigo, no seu reinado, um dos maiores profetas, se não o maior profeta da Bíblia, que é Isaías. Ele tinha o poderoso Isaías. Imediatamente ele manda os seus mensageiros chamar Isaías. E Isaías aconselha ao rei, dá uma palavra de ânimo a Ezequias. No verso 37, no verso 6 e 7 do capítulo 37, as palavras de Isaías são muito confortantes, que diz assim: disse-lhe Isaías: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas as vistas das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Porém nele um espírito, e ele ouvirá rumor, e voltará para a sua terra, e ali farei cair morto a espada. Deus usou Isaías para entregar o que aconteceria com Senaqueribe. Ezequias se sentiu confortado e animou-se novamente. Mas de novo veio outra ameaça. E agora, aqui no 37, no versículo 14, o rei Senaqueribe envia as cartas. Ele havia mandado primeiro um mensageiro. E o mensageiro chega no reino, no palácio, entra na sala do trono e diz mais ou menos assim: eu sou fulano, sou mensageiro do rei da Síria. E aí faz o pronunciamento. E foi aonde ele consultou Isaías, e Isaías lhe deu o recado do Senhor. Mas agora, Senaqueribe, para afrontá-lo novamente, manda as cartas. Eles escrevem as cartas e mandam, vai lá e entrega o rei. Se ele não prestou atenção no que disse o mensageiro, ele vai ter que prestar atenção no que está escrito. E aí novamente o mensageiro adentra ao palácio do rei Ezequias, entrega as cartas em mãos. Talvez entrega para o chefe da segurança de Ezequias, mas as cartas chegam agora na mão do rei, e o rei tem tempo para ler as cartas, e o rei tem tempo de meditar, de refletir nas cartas. E novamente, o medo, o pavor entrou no coração do rei. Agora, já não ia adiantar consultar Isaías. Agora o rei tem o que deveria ter feito na primeira. A Bíblia vai dizer que Ezequias, aqui no capítulo 37, no verso 14 de Isaías, ele pega aquelas cartas, ele sobe ao templo, e perante a presença do Senhor no altar, ele coloca aquelas cartas, creio que no chão, e ele apresenta elas ao Senhor. O rei Ezequias apresenta a ameaça de Senaqueribe ao Senhor. Ele leva o problema, ele leva o medo, ele leva o desespero para a presença de Deus. Olha que interessante. É isso que o texto está dizendo quando diz que e recebendo Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. O que nos dá a entender é que ao chegar no templo, próximo do altar, ele esparrama as cartas, talvez no chão, ou quem sabe em cima de uma mesa que ele mandou colocar, ou em cima de alguma coisa. Mas as cartas da ameaça estavam perante o Senhor, e Ezequias vai orar. Na primeira, ele chama Isaías, manda consultar Isaías. Isaías fala alguma coisa para animá-lo, mas agora com essas cartas, em que o inimigo deixa registrado, não tendo medo nenhum, que vai derrotar Ezequias. Ezequias pega essas provas, essas cartas, e coloca perante o Senhor. E aí não é entre Ezequias e Isaías e Deus, é entre Ezequias e Deus.
Deus. Porque no primeiro, vamos imaginar, era Senaqueribe, o rei Ezequias consulta Isaías, Isaías traz a mensagem de Deus. Mas agora, quando a coisa aperta, Ezequias viu que ele precisava de consultar alguém maior do que Isaías. Ele precisava falar com alguém muito mais poderoso do que Isaías. Ele sabia que ele precisava falar diretamente com Deus. E ele vai à presença do Senhor. E a história nos diz que o Senhor pelejou poderosamente por Israel. Ezequias venceu essa batalha de uma maneira poderosa, você vai ver na sequência. E trazendo essa reflexão do texto da palavra de Deus para os nossos dias. E é essa lição que nós temos que fazer, igreja. Talvez as cartas que cada um tem recebido, digamos, do seu adversário que é Satanás, ou talvez do seu adversário espiritual, ou talvez até o adversário emocional, psicológico, ou talvez, porque não profissional, para quem está concorrendo, talvez, por exemplo, uma vaga, e alguém muito mais capacitado, às vezes até zomba de você. Você acha que você vai conseguir essa vaga? Com esse currículozinho? Olha o meu. E às vezes, irmãos, as ameaças, as afrontas que nos fazem sentir desesperado, com medo, ela pode vir de muitas outras formas. E às vezes até uma carta literalmente falando, um papel escrito com bilhete, como aqui literalmente aconteceu com o rei Ezequias. E muitos, às vezes, como Ezequias, têm sido tomados de desespero, de medo. E às vezes vai consultar um irmão de oração, uma irmã abençoada, cheia da graça, e Deus entrega um recado, e Deus diz que você vai passar por esta, que você vai vencer. Mas o diabo é astuto, é sagaz. Se ele percebeu, se ele viu que você ficou com medo na primeira, ele sabe que tem grandes chances de você ficar com medo na segunda, na terceira, ou até te conseguir te derrotar. Mas uma coisa que nós temos que fazer é que às vezes, nem sempre, dá para pedir ajuda, reforço a um irmão de oração, como por exemplo Ezequias fez, pedindo ajuda a Isaías. Mas sempre vamos ter o nosso Deus, para que nós vamos diretamente a Ele pedir por socorro. Porque Isaías estava lá disponível, na condição de rei. Qualquer hora que ele chamasse o profeta tinha a obrigação de ir, porque afinal é o rei que chama. Mas nós não, às vezes não temos essa. Mas tem situações que nem Isaías resolve. E Isaías não podia fazer nada, a não ser consultar a Deus, entregar o que Deus disse para ele. Fala para Ezequias que eu vou lhe dar a vitória. Mas então, que sigamos, vejamos este exemplo, que às vezes quando vieram os medos sobre as nossas vidas, quer seja numa área profissional, quer seja na vida espiritual, na comunhão com Deus, ou qualquer área da nossa vida, qualquer que seja a carta de ameaça, de zombaria, ou às vezes não é nem tanto ameaça, é cartas de crítica, cartas de desânimo, pessoas que deveriam nos ajudar, que deveriam estar próximo a nós, o marido, a esposa, o filho, o pai, o parente, que deveriam ser aquelas pessoas que estão, como dizem, empurrando para que nós conseguíssemos, são aquelas pessoas a quem, infelizmente, são usadas para afrontar, para duvidar, para questionar, no intuito tão somente de fazermos desistir, de entrar em desespero, com medo, e aí perdermos. Mas nós não temos muitas das vezes que lembrar que temos conosco Isaías. Talvez a irmã de oração, olha, vou ali consultar aquela irmã ali que ela vai falar comigo. Você tem algo melhor do que isso. Você tem o seu Deus, o seu nome é Jesus Cristo. Você, aonde você estiver, aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver,
Você pode consultar a este Deus e pedir a Ele por socorro. Apresentar para Ele, sim, os seus medos. Apresentarmos a Deus os nossos medos, as ameaças, os desânimos, as frustrações. Ezequias vai na sua oração, na sua belíssima oração, ele clama a Deus por misericórdia. Ele pede a Deus que Deus lembra das promessas que Deus lhe havia feito à nação. E o Senhor, como sempre, está atento às orações. Porque às vezes, irmãos, Isaías estava lá presente. Isaías pôde atender o rei. Mas às vezes tem dadas épocas em que o profeta está longe, está fazendo outra obra. E às vezes o rei manda chamar e não acha o profeta. Como por exemplo, lembra de Elias que sumiu no mapa? Acabe mandou procurar Elias e põe um exército atrás de Elias para procurar Elias. E cadê Elias? O profeta sumiu. E às vezes não achamos o profeta. Mas se Acabe tivesse buscado a Deus, ele teria achado Deus, porque Deus nunca some. Aleluia. Então muitas das vezes, fazendo essa comparação, às vezes não vamos ter Isaías, mas vamos ter, igreja, sempre teremos o nosso Deus, aonde quer que nós estivermos, clamarmos a Ele. Quer seja aqui na igreja, como estamos aqui, quer seja na sua casa, ou que está acompanhando, ou que vai ouvir depois, ou qualquer lugar que você estiver. Quando vier os medos, as cartas do inferno, as cartas do adversário, as cartas que te querem desanimar no seu propósito que você está perante o Senhor, pega isso e apresenta ao Senhor. Não faz igual muitos que vão para as redes sociais, não. Aqui, fulano me mandou essa carta aqui, olha o que você está falando. Não faz isso não. Porque a internet não vai te ajudar com nada. Porque a internet não vai te ajudar a vencer Satanás, que está por trás disso tudo, que era o que estava na vida de Senaqueribe. Como tem feito muitos, que quando vão reclamar, infelizmente fazem uso das redes sociais, como se isso fosse a solução, como se receber, eu sempre gosto de dizer isso, nesses tempos modernos, como se receber joinha, ou se receber likes, fosse resolver problema, fosse fazer alguém vencer a luta. Não faz. Os seus muitos amigos de redes sociais não vão te ajudar em nada na sua luta contra Satanás. É só o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que pode te ajudar. Então, às vezes, esquece todas essas coisas e leva tudo isso para a presença de Deus. E olha, cada dia mais, os crentes estão esquecendo do joelho, da oração. Estão partindo, por exemplo, para a internet. Desabafar, reclamar, comunicar, questionar, não sei o quê. Vocês concordam comigo, meus seguidores? O que interessa, meu querido, é que Jesus concorde com você. É o que pode te ajudar, é o que pode mudar. Os seguidores, os não seguidores, não vão mudar a sua vida. Jesus Cristo. E o Senhor respondeu poderosamente Ezequias. E ele venceu essa. E agora permita, igreja, fazer uma outra observação na questão das cartas, com que Ezequias apresentou essas cartas da ameaça perante Deus, e Deus lhe deu a vitória, e o Senhor deu a ele a resposta. E em 2 Coríntios 3, no verso 3 e 4, diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne do coração. E que por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. E aqui no verso 3 está dizendo que nós somos a carta escrita por Deus. Aleluia. Eu só quero fazer essa comparação dessa carta em que Ezequias recebeu, carta de ameaça, com a carta que nós somos, escrita por Deus. E deixa-me dizer uma coisa, dentro da Bíblia, que Deus não escreve história de ninguém que está na presença dele para perder, mas Deus escreve cartas
na nossa vida, que nós somos a carta para refletirmos a imagem e a semelhança do Senhor que somos, para vencermos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, espiritualmente falando, nós também somos uma carta de Deus. E muitas das vezes, assim como o Senaqueribe, que pega aquela carta de ameaça e leva para Deus, muitas das vezes, espiritualmente falando, nós temos que pegar nós mesmos e levar perante Deus. Senhor, eu estou te apresentando aqui o meu medo. Deus, o outro lá acha que eu sou cheio da graça, o outro acha que eu sou cheio da unção. Eu estou apavorado, Senhor. Eu estou com medo, eu sei que eu não vou conseguir. Não tenha medo, não tenha vergonha de levar você mesmo à presença de Deus em oração. Porque esse Deus que escreveu a sua história, não com tintas produzidas por homem, mas produzida pela história, pelo poder de Deus, esse Deus que escreveu a nossa história, Ele tem o poder de reescrever se necessário for, Ele tem o poder de acrescentar mais páginas se necessário for, Ele muda a história daqueles que buscam. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Nós, como servos de Deus, não podemos nos dar por vencido, por derrotado, pelo Deus que nós servimos, e saber que este Deus tem o poder de mudar a história da humanidade, se Ele assim quiser. Mas aí eu repito, e vai parecer chato, mas hoje em dia estamos preferindo reclamar com o vizinho, com a vizinha, que nem sempre está torcendo por nós. Queremos às vezes comunicar, desabafar com um ou com o outro, que às vezes tem cara de amigo, mas está louco que a gente se lasque. E não vamos, às vezes, o nosso medo, a nossa frustração, e dizer isso perante o Senhor. Deus, está acontecendo isso e isso, eu estou com medo, mas eu estou aqui na tua presença. Deus não vai dizer para o irmão, para a irmã, Deus não vai revelar, olha aqui, meu servo está com medo, viu, gente? Não. O Espírito Santo vai trabalhar para te dar coragem. O Espírito Santo vai trabalhar para te dar força. E vai te mostrar que com Deus e na presença do Senhor, você pode sim vencer essa luta, esse obstáculo, porque maior é o Senhor Jesus Cristo, e Ele tem todo o poder para fazer com que os seus filhos, os seus servos, aquele que o busca, aquele que confia nele, e que não desiste, fazer vencer as lutas e as adversidades. Olha que interessante. Poderia parecer vergonhoso, não é? O rei pega as cartas, entra no templo, talvez ele não fosse no horário de um cerimonial, talvez fosse no horário de que tivesse celebrações, ou talvez o templo estava fechado, não sei, não me interessa. O rei foi para o templo, entregou as cartas, pôs as cartas lá, e dobrou o seu joelho e clamou ao Senhor. O rei não estava preocupado se o povo ia vir, o rei está de joelho. Que isso? O rei tem que estar no trono. O rei tem que estar com a cara da vitória. Tem que estar com cara de felicidade. Ele é o rei. Ele não pode demonstrar tristeza. O rei não pode demonstrar preocupação. Ele tem que estar chique. Não é assim que eles querem dizer com a gente? Não é assim que vocês vêem nas páginas sociais? O sujeito está derrotado. Saber de aparência. Eu não quero saber se eu sou rei. Porque se Deus não me der vitória, eu vou ser defunto. Porque eu vou morrer. O inimigo que está vindo é muito maior do que eu. Então não me interessa a aparência. Não me interessa saber se eu sou rei, se eu tenho que estar com o cara disso, com o cara daquilo. Eu vou perante o Senhor. Eu vou perante aquele que vai resolver o meu problema. Ele foi perante a Deus. É isso que nós temos que ter consciência na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes estamos preocupados demais com o nosso status, com a nossa aparência. Nossa, eu não vou orar na igreja não, porque, oh meu Pai do céu, todo mundo vai ver eu chorando, vai ver que está na pitinha, né, irmão? Como é que está chorando? E daí? O importante é que a vitória venha. É na presença de Deus que nós temos que orar, buscar. Deixa pensar o que quiser pensar de nós. O que vão pensar de nós não vão mudar a nossa história. O que interessa é conseguirmos de Deus o socorro. É isso que faz a diferença. Vocês estão vendo que você está chorando? Continua com o seu foco na presença de Deus. Porque é isso que faz diferença. E cada dia mais esse mundo de aparência. A pessoa está
quase morrendo, mas quer demonstrar que está vivinho da Silva, como diz os antigos, né? E são esses aqui que vão morrer, porque estão preocupados com a aparência, não estão preocupados em realmente buscar o Deus a quem eles servem. Meu Deus, eu estou numa luta danada. Meu Deus, eu não sei se eu chego, hoje é segunda, se eu chegar a quarta eu estou no lucro. Tem gente que está assim, não imagina, não se dá conta da adversidade, da dificuldade, do problema que ele está. Ele está preocupado em manter a aparência. E se assim formos, se assim agirmos, Senaqueribe vai prevalecer, e é Satanás. E aí sim, não chegaremos, um exemplo, na sexta. Mas se não nos preocuparmos com isso, se estamos com um problema, vamos à presença do Senhor, pensa o que quiser pensar, deixa ver-nos chorando, deixa ver-nos clamando, deixa ver-nos aflitos, deixa-nos ver desesperados, mas deixa-nos ver na presença do Senhor, clamando a Deus, buscando o socorro do Senhor, porque se estão vendo nós clamarmos, pedimos por socorro ao Senhor, o Senhor fará com que eles vejam que nós também estamos vencendo com o Senhor Jesus. Aleluia. O exército foi derrotado no campo de batalha. Senaqueribe fugiu. E quando estava no seu palácio, na sua fortaleza, Senaqueribe foi assassinado. Foi esse o fim da história. Ele saiu de sua fortaleza com toda a sua força para ameaçar o rei Ezequias. Deus pelejou, o exército foi derrotado em campo de batalha. Ele foge, se refugia na sua fortaleza. E lá, não foi Israel, não foi o povo de Deus que o matou. Da permissão do Senhor, dentro do seu palácio, do seu segurança, alguém lá de dentro o matou. E Ezequias continuou. Ezequias continuou vivendo. E mais tarde entra a questão de quando Ezequias, de uma enfermidade, Deus ainda acrescenta mais 15 dias, mais 15 anos. Para você ver o resultado de clamar a Deus, de não preocupar com a aparência. Aí eu sou obreiro, eu sou isso, eu não posso ficar com o rosto no pó, eu não posso, eu tenho que manter a aparência. Então vamos orar aqui bonitinho. Não resolve. Tem hora que tem que chorar. Tem hora que tem que esquecer o que somos e lembrar o Deus a que servimos e do que precisamos de Deus na nossa vida. Do socorro do Senhor. Porque quando o socorro do Senhor vier, aí poderemos continuar cantando na vitória. É isso. Apresentar as nossas cartas perante o Senhor. Seus medos, suas frustrações. Isso é uma carta de ameaça? Apresenta perante o Senhor. E se nós também somos carta e temos que nos apresentar perante Deus, esquecer, irmãos, do que somos e lembrar que precisamos desse Deus. Eu peço à igreja que fique de pé. Eu quero fazer esta oração com a igreja, em que nós, no término aqui desta campanha, uma carta para Deus. Se você escreveu a sua carta e colocou ela aqui, e se nós vamos orar aqui no encerramento, mas agora eu quero que você apresente a sua melhor carta, que é você mesmo. Deus, eu estou aqui, eu escrevi a minha carta, eu coloquei aqui. Olha aqui para mim, Cláudio. Vou colocar aqui para orar. Você que colocou aqui a sua carta. Nós vamos apresentar essas cartas. E aqui estão muitos pedidos, muitos propósitos, muitos planos. Mas agora você vai apresentar a sua melhor carta, que é você mesmo. Deus, eu estou aqui. E eu sou essa carta. E eu estou com medo, eu não acredito, eu estou com dúvida. Senhor, eu estou desesperado. Não importa qual é o seu problema. Você está pela fé, perante Deus. E vamos você mesmo, nós juntos, vamos nos apresentar perante Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, aqui esta campanha, meu Deus, uma carta para Deus. Onde muitos papéis, Senhor, foram escritos. Senhor, muitos pedidos de oração, de bênçãos, livramentos, curas, salvação, transformação, portas abertas. Senhor, muitos pedidos. Eu sei que o Senhor conhece cada pedido, cada propósito, cada intenção, cada, Senhor, aleluia, as pessoas que escreveu essa carta, que vieram nos decorrer da campanha, que não estão aqui esta noite, que não puderam vir esta noite, os que estão acompanhando pela live, os que vão ouvir depois.
Senhor, não importa. Mas aqui, a Deus, a cada irmão, cada irmã, que há uma carta viva escrita pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E nós apresentamos estas cartas em papéis, e apresentamos também estas cartas vivas. Este irmão, esta irmã, que há uma carta viva, Senhor. Senhor, te apresentamos os nossos medos, te apresentamos as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, por que não? Senhor, as nossas talvez desesperos, frustrações, angústias, decepções, por que não também as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias, porque afinal de contas foi o Senhor que nos deu as bênçãos, as vitórias. Então, Senhor, te apresentamos todas as nossas vidas, a área profissional, sentimental, emocional, psicológica. Deus, toda a nossa vida, como cartas vivas, pelo Teu Espírito Santo, escrita pelo dedo de Deus, aleluia, e que o Espírito Santo habita em nós. Deus, estamos apresentando cada irmão, cada irmã, cada vida aqui na Tua presença. Estas cartas, Senhor, que somos nós, que também representadas destes papéis, diante da Tua presença agora, Senhor, te pedimos que o Senhor venha fazer, realizar um milagre, venha dar a vitória, a solução, que pessoas possam testificar, que pessoas possam, aleluia, Deus, contar as bênçãos, os milagres, os livramentos, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, venha socorrer esta casa, esta família, este lar, que este irmão lá na sua casa, em seu lar, possa ter vitória, a vitória da cura, a vitória da libertação, da transformação, mas principalmente da salvação, meu Deus. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha dar ânimo, venha dar coragem. Senhor, aumenta a fé desse irmão, dessa irmã, que o Teu povo possa entender que em Cristo somos mais do que vencedores, que é pela Tua palavra, Senhor. Não é por méritos humanos, não é por placa de igreja, mas é pela Tua graça, é pelo Teu amor, é pela Tua misericórdia, Senhor. Que este lar, que esta casa, que esta vida, que esta empresa seja abençoada, seja próspero, que o Senhor venha ser glorificado, que o Senhor venha ser exaltado na vida deste irmão, na vida desta irmã. Ó Espírito Santo de Deus, te entregamos esta campanha, te entregamos, Deus, neste 7º elo, o encerramento da campanha, uma carta para Deus. Cada carta aqui escrita, Senhor, está perante a Tua presença, e cada carta viva aqui, Senhor, cada carta viva que está em casa, que está acompanhando pelas transmissões, também está perante o Senhor. Estamos perante o Senhor, necessitamos da Tua graça, mas estamos certos de que o Senhor tem a vitória, tem a resposta, tem a bênção, porque o Senhor tem resposta para tudo. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, meu Senhor, pelas Tuas bênçãos e pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. A você que acompanhou pela live, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber. Amém. Enquanto as irmãs